Se criou uma coisa meio fantasiosa, tá? Que iludiu o torcedor do São Paulo, que passou um dia inteiro, e mais um pouco, né? Com essa ideia. Aí vem, não, ele vai ganhar menos. Gente, vai ganhar menos. Eu só acredito se o jogador disser e se eu ver um documento. O jogador não vem ganhar menos, gente. Isso é a historinha do Boitatá. Muita gente que ficou ali fomentando isso há dias, que vive disso. No final, não, peraí, tentou de tudo, isso aqui. Gente, nunca esteve perto de contratar. Ah, vai ganhar menos. Vai ganhar menos aonde? Quem disse isso? Quais são as fontes desses caras? As fontes são o São Paulo. Ontem eu cheguei a ouvir coisas assim, não, o Al-Hilal está enrolando. Como está enrolando? O jogador é do Clube Saudita. Está enrolando o quê? Eu não sou obrigado, se eu sou o clube, a ceder ninguém. Então ontem você fala, não, que a vontade do jogador. Que a vontade do jogador? O jogador que é uma criança mimada, eu quero. Não, meu amigo, não é assim. Você tem um contrato assinado. Tem mais um detalhe. Ficaram 12 horas nessa, sabe, esse devaneio mental aí, achando que alguma coisa ia acontecer. E não aconteceu nada. Meus amigos, a negociação frustrada do São Paulo com Marcos Leonardo deu o que falar. E Mauro César Pereira, como sempre, causou bastante polêmica ao falar sobre toda essa situação. Confira só. Acho que vai ser um roteiro mais ou menos esperado, né? Eu acho que esse dia de ontem diz muito sobre a cobertura que a imprensa esportiva faz da janela, especialmente da reta final. É criado um clima de tempo real de uma coisa que não existe. Não existe uma notícia a cada 5, 10 minutos sobre uma negociação do jogador. As pessoas não ficam falando o dia inteiro, né? Vai aqui, não. Ontem eu cheguei a ver uma coisa bizarra, cedo ainda. Um repórter colocou uma informação, que não tinha informação na verdade, só atualizando os seguidores ávidos por alguma informação real, que tinha conversado com alguém e que até agora estavam tentando. Aí botou um printzinho ali da conversa, só sem identificar, só uma frasezinha. Aí um comentário, logo nos primeiros comentários embaixo, olha, já tem meia hora que você falou com ele, dá para você mandar outra mensagem. Quer dizer, ele está falando com alguém aqui no São Paulo, que está falando com supostamente falando com alguém que está lá na Arábia, ou sei lá onde, para ver se fala com um sujeito que é o cara que assina lá o papel lá e autoriza lá no Al-Hilal. Então, assim, as pessoas ficam loucas achando que não é assim, gente. Não fica acontecendo em tempo real uma negociação. Sabe, não é uma reunião, sabe aqueles filmes assim, quando vai ter um filme de guerra, vai ter um ataque, aí junto o presidente, todo aquele secretariado, os ministros, todo mundo se reúne e ficam horas ali discutindo. Não é assim. As coisas não são assim. Mas o que é isso dá audiência? Muita gente vive só disso, tem muito repórter que só vive disso, não tem nenhum constrangimento, a profissão desrespeitada. E assim, a única jornalista brasileira, se tiver algum, me digam, eu não vi mais ninguém, que procurou o Al-Hilal foi a Raíssa Simplício, que é lá do Rio de Janeiro, que tem o seu dia a dia mais voltado para o Flamengo e que falou com o Al-Hilal e escreveu ontem, não vão liberar o jogador, porque não querem liberar o jogador assim. Ouviu o Al-Hilal. O jogador pode recorrer à FIFA, porque ele está recebendo tudo direitinho. Se inscrito ou não tem nada a ver com a escolha do time. A não ser que ele tivesse colocado no seu contrato que ele vai ser inscrito em todas as competições. E eu estava numa conversa na noite de segunda-feira com o Tirone e com o Arnaldo e até falei, olha, eles podem alegar que vão escrever na Copa da Ásia. Então você vê que vai envolvendo. Isso é uma loucura, isso diz muito sobre o trabalho da imprensa nesses dias. É uma coisa que eu abomino, essa coisa da janela e esse frenesi em busca do clique de qualquer maneira. Aí no final, muita gente que ficou ali fomentando isso há dias, que vive disso. No final, não, peraí, tentou de tudo, isso aqui. Gente, nunca esteve perto de contratar. Ah, vai ganhar menos. Vai ganhar menos aonde? Quem disse isso? Quais são as fontes desses caras? As fontes são o São Paulo. Não é isso? Esses repórteres dão notícia negativa? Nunca dão notícia negativa. É só notícia boa, repara. Não, isso aqui não, né? Então, assim, na verdade, são extensões de dirigentes, de pessoas ligadas a dirigentes, que ficam passando versões fantasiosas. O torcedor do São Paulo foi enrolado, ele foi enrolado o dia inteiro, porque era evidente que a chance disso acontecer era mínima. Qual o interesse do Al-Hilal de ceder um jogador jovem, muito bom, 24 anos, de graça, pagando a maior parte do salário? Aí no final, a versão que eu vi ontem à noite foi, não, o São Paulo queria pagar uma parte, mas eles tinham que pagar a outra. Mas qual o interesse que os caras têm? A Bahia não ficar parado. Cara, então empresta alguém que paga o salário inteiro. Sim. E pagar o salário inteiro é o que o São Paulo não tem condições de fazer. Essa história que cabe no orçamento. Que orçamento é esse? Do time que está em crise, tem FDIC e cabe todo mundo. O São Paulo tem quantos jogadores na casa do R$1 milhão? Deve ter né? uns 2 ou 3. Pelo menos, né? Não, mais. Então. Talvez. Temos pelo menos 3 ou 4. Não, tem alguns que estão na casa dos 3 milhões. Tem vários acima de 700. Então assim... Gente, como o Corinthians. Igual. O que fizeram ontem foi criar uma grande história
E o pior, quem fomenta isso, anda posa de bonzinho, o torcedor fica com raiva. Deve ter um monte deles me xingando agora. Como se eu e alguns de nós que não embarcamos nessa onda fôssemos os responsáveis ou culpados por isso. O culpado é quem vaza essas coisas e quem propaga isso sem checar. E é impressionante que tanta gente apurando, ninguém tenha falado qual é o exceto a Raiz e Simplício. Se teve mais um, eu peço perdão, que se pareça o nome do colega que eventualmente falou. E ela falou, foi bem claro ali, que eles não tinham interesse. E que não iam liberar o jogador. E não liberaram o jogador. E qual seria o interesse? Você liberaria o jogador se fosse o... Acho que só porque o cara tem muito dinheiro, o clube é muito rico, o clube é do Estado. Não liga, né? Não liga, fica rasgando dinheiro, liberando o jogador assim à torta e direito. Não funciona dessa maneira. Galera, realmente a não vinda do Marcos Leonardo foi algo que frustrou o torcedor. Principalmente pela expectativa que foi gerada pela contratação de um nome de peso nesta janela. Fique à vontade para deixar sua opinião nos comentários, deixe o like e não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Valeu pelo acesso e até a próxima!